Meu nome é Marco Aurélio, o Imperador. Escuta com atenção, porque o que eu vou te dizer agora vai desconstruir tudo que você acredita sobre como as mulheres pensam. Eu sei exatamente o que você está pensando. Se eu assistir a alguns vídeos no YouTube, ler uns artigos ou até comprar um livro sobre o cérebro feminino, vou entender. Mas deixa eu te contar uma verdade que ninguém nunca teve coragem de falar. Você não entende absolutamente nada. E não é sua culpa. Desde cedo fomos alimentados por mitos. Filmes da Disney, comédias românticas, todos dizendo que as mulheres são seres misteriosos, enigmas que você precisa decifrar como hieróglifos antigos. Mas e se eu te dissesse que, na realidade, compreender as mulheres é simultaneamente mais simples e mais complicado do que você imagina? Simples, porque existem padrões claros. Complicado, porque você está procurando nos lugares errados. Sabe o que é realmente curioso? Homens passam horas analisando cada gesto, cada palavra, cada emoji. Por que ela demorou a responder a mensagem? Por que ela usou só um ponto final? E você se imagina ali com seus amigos, transformando isso em um verdadeiro caso de detetive. Mas a verdade é que, naquele exato momento, a mulher está no sofá dela, assistindo Netflix, completamente alheia à sua interpretação dramática. Ela nem se lembra da sua mensagem. Enquanto isso, você cria um suspense psicológico na sua própria cabeça, tentando decifrar sinais que simplesmente não existem. Essa é a primeira lição que você precisa entender. As mulheres não passam o dia analisando cada passo seu. Na maioria das vezes, elas simplesmente reagem ao que estão sentindo naquele instante. Deixe-me contar uma história pessoal. Quando eu tinha 22 anos, havia uma garota na universidade. Inteligente, bonita, parecia fora do meu alcance. Passei semanas planejando a abordagem perfeita, estudando sua rotina, até descobrindo onde ela tomava café e que livros lia. Eu me transformei em um agente da CIA do amor. Quando finalmente criei coragem para falar com ela, ela estava tendo um dia ruim. Seu gato estava doente. Não importava o que eu dissesse ou como dissesse, minha preparação estratégica não faria diferença alguma. 2 semanas depois, por acaso, esbarrei com ela em uma festa. Eu disse algo totalmente sem sentido sobre a música estar alta e acabou que ficamos juntos por 2 anos. Por quê? Porque naquele momento, naquele contexto, ela estava aberta, receptiva, com o humor certo. Não foi pela minha estratégia brilhante ou pelas palavras corretas. Foi pelo momento. Os estados emocionais das mulheres são como o clima, imprevisíveis, mutáveis. Você não pode controlá-los, apenas perceber. E ainda assim, a maioria dos homens tenta mudar o clima, acreditando que basta dizer as palavras certas, vestir as roupas certas ou ganhar uma certa quantia de dinheiro e o tempo estará sempre ensolarado. Não funciona assim. O humor, a abertura para a conexão, o interesse, flutuam com base em milhões de fatores que não têm nada a ver com você. Hormônios, estresse do trabalho, o que comeram no almoço, uma discussão com a mãe, até o cancelamento do episódio favorito delas. Você é apenas uma variável entre milhares em uma equação impossível de prever. E aqui vem a parte mais fascinante. Até as próprias mulheres não entendem completamente sua própria mente. Pergunte a qualquer uma por que escolheu o namorado dela, e ela vai listar motivos lógicos. Ele é gentil, engraçado, tem um bom emprego, mas isso é apenas uma racionalização posterior. É como perguntar por que alguém gosta de chocolate, por que é doce. Mas o verdadeiro motivo está em processos químicos complexos no cérebro que nem ela compreende. As mulheres tomam decisões guiadas pela emoção e depois constroem explicações racionais. Primeiro sentem, depois justificam. Sempre. É por isso que tentar conquistar com lógica, com uma apresentação detalhada de motivos para ela gostar de você, é inútil. Não funciona. E vou te surpreender ainda mais. Muitas vezes as mulheres realmente não sabem o que querem até que vivenciem. Elas fazem listas, têm critérios, alto, moreno, bonito, bom emprego, bom humor, e no fim se apaixonam por alguém que não bate em nenhum desses itens. Por quê? Porque o que dizem que querem e o que realmente as atrai são 2 coisas completamente diferentes. Entender isso é libertador. Porque quando você percebe que não precisa decifrar códigos secretos, que não precisa se tornar um detetive, que não precisa controlar o clima emocional de ninguém, você finalmente entende como se relacionar de maneira natural, leve e genuína. A chave não está em estratégias complexas, está em perceber, compreender o momento, respeitar a emoção e se conectar de verdade.
É como perguntar a alguém o que gostaria de comer. Quando essa pessoa não está com fome, ela vai responder de forma racional. Algo leve, saudável, uma salada, talvez um frango grelhado. Mas quando a fome de verdade aperta, ela aceita até o sushi do posto de gasolina. É assim também com os desejos femininos. O maior erro que os homens cometem é acreditar nas preferências declaradas das mulheres como se fossem verdades absolutas. Ela diz que quer um homem gentil, que leve flores, que abra portas. E o que você faz? Se transforma no cara mais atencioso do planeta. Abre todas as portas como se fosse o porteiro oficial da vida dela. Compra tantas flores que o dono da floricultura já sabe seu número de cor. E no fim, ela se apaixona por aquele sujeito que esqueceu o aniversário dela e chega atrasado em todos os encontros. E você fica ali, com o buquê na mão, sem entender nada. Mas ela mesma te disse o que queria, não foi? Disse sim. Mas o que ela diz e o que ela sente são idiomas completamente diferentes. Agora escuta. As mulheres são atraídas por homens que não precisam delas. Quanto mais você busca aprovação, atenção e validação, menos interessante você se torna. É quase uma equação matemática. A atração diminui na mesma medida em que aumenta a sua necessidade. Mas a maioria dos homens faz o contrário. Eles colocam a mulher no centro do próprio universo. Cancelam compromissos, mudam comportamentos, perdem o foco, passam a orbitar em torno dela como um satélite perdido. E depois se perguntam por que ela perdeu o interesse. Ela perde o interesse porque você se tornou previsível. E previsibilidade é o oposto de magnetismo. As mulheres são atraídas pelo desafio, pela incerteza, pelo mistério. Não por joguinhos, mas porque é isso que desperta o envolvimento emocional. Quando algo é fácil demais, garantido demais, o cérebro dela se desliga. É como assistir a um filme cujo final você já conhece. Por que continuar vendo? Os homens valorizam estabilidade e segurança. Dizem, eu sempre estarei aqui para você. Pode contar comigo, eu não sou como os outros. E é verdade, você não é como os outros. É mais chato. Deixa eu te contar uma verdade sobre validação emocional. Os homens acreditam que as mulheres querem alguém que concorde com tudo o que elas dizem. Sim, amor, você tem razão. Claro, querida, aquele cara te olhou de forma errada. Seu chefe é um idiota por esperar que você trabalhe. Mas sabe o que isso gera? Desprezo. Porque a concordância constante mata o respeito. As mulheres testam os homens, não de forma consciente, mas instintiva. Elas querem sentir se você tem espinha dorsal, se mantém sua posição. E quando você cede a tudo, falha em todos os testes. Mostra fraqueza. E por mais que o mundo moderno tente negar, nenhuma mulher admira um homem sem firmeza. O que as mulheres realmente querem é sentir. Sentir emoções, todas elas. Alegria, raiva, empolgação, paixão, frustração, medo, desejo. É isso que cria conexão. Por isso, tantas mulheres permanecem presas a relacionamentos com homens que as fazem sofrer. Não é porque gostam de ser maltratadas, é porque esses homens despertam algo dentro delas. O cara bonzinho, que faz tudo certo, que não cria tensão, que evita conflito, não desperta nada. Elas se sentem seguras com ele, talvez confortáveis, mas nunca vivas. Eu conheci um amigo assim. Advogado de sucesso, bonito, educado, tratava as mulheres como rainhas. Mas nenhuma relação durava mais de 3 meses. Por quê? Porque ele era perfeito demais. Sem falhas, sem opinião, sem intensidade. Namorar com ele era como assistir tinta secar, seguro, previsível e entediante. A ex dele terminou com um barman, um sujeito sem rumo, morando com a mãe, cheio de problemas. Mas o barman era uma montanha russa emocional. Num dia era doce e romântico, no outro, frio e distante. Um dia planejava o futuro, no outro dizia não ter certeza de nada. E ela estava viciada nessa imprevisibilidade. Porque o cérebro humano não busca conforto, busca emoção. E é aí que entra a comunicação feminina. Os homens conversam para transmitir informações. As mulheres conversam para criar conexão. Quando ela fala de um problema, não quer uma solução, quer ser compreendida. Ela não está pedindo um plano de ação, está pedindo empatia. Você ouve, meu chefe me irritou hoje, responde, então pede demissão. Na sua cabeça faz sentido. Mas na mente dela, você acabou de invalidar o que ela sente. Ela não quer que você resolva. Quer que você sinta junto. É por isso que quando ela diz está tudo bem, pode não estar nada bem. Quando diz não me importo onde vamos jantar, talvez se importe mais do que você imagina. E quando diz precisamos conversar, talvez o relacionamento já esteja em ruínas. E você nem percebeu. Mas entenda, ela não está sendo manipuladora.
Na cabeça dela, o tom, o olhar e o silêncio já dizem tudo. Ela acha que você está captando esses sinais sutis porque é assim que as mulheres se comunicam entre si. São mestras em ler nas entrelinhas. Nós, homens, precisamos de legendas. E quando o assunto é sexualidade feminina, estamos falando de outro universo. O homem é como um interruptor de luz, ligado ou desligado. A mulher é como uma mesa de som com centenas de botões e controles deslizantes. Tudo influencia o desejo dela. A luz do quarto, o que ela comeu, se está cansada, o que você disse há 3 horas, até a fase da lua. Nada é puramente lógico. Uma mulher pode se sentir intensamente atraída por você hoje e indiferente amanhã. E você não fez nada de errado. A sexualidade feminina é responsiva, não espontânea como a masculina. Um homem vê uma mulher bonita e o desejo acende. A mulher precisa de contexto, de conexão, de um estado emocional específico. É por isso que, quando está solteira e desconectada emocionalmente, ela pode passar meses sem pensar em sexo. Mas, em um relacionamento onde os gatilhos emocionais estão vivos, pode desejar intimidade todos os dias. Porque o desejo dela não nasce do físico. Nasce do emocional, do psicológico, do invisível. Crie o ambiente emocional certo, e a sexualidade dela desperta como fogo que encontra o ar. Mas se você tentar forçar o físico, sem nutrir o emocional, tudo se apaga. Poucos homens entendem isso. Poucos têm coragem de compreender o que realmente move o desejo feminino. Existe algo sobre o qual quase ninguém fala. As mulheres se sentem mais atraídas por homens que outras mulheres também desejam. Isso tem nome: pré-seleção. Funciona assim. Se outras mulheres te veem como atraente, o cérebro dela entende que há algo em você que vale a pena. É o mesmo princípio de um restaurante. Um restaurante vazio gera desconfiança. Deve ser ruim. Um restaurante cheio desperta curiosidade. Deve ser bom. Com os homens é igual. Se ninguém demonstra interesse por você, algo parece fora do lugar. Mas se outras mulheres o consideram interessante, o valor social dele aumenta instantaneamente. É por isso que homens comprometidos de repente parecem chamar mais atenção. Não é coincidência. É psicologia. As mulheres também sentem algo que chamo de ciúme retroativo. Elas passam a desejar mais quando percebem que podem te perder. Não é jogo. É emoção pura. O risco de perda desperta investimento emocional. Quando você está sempre disponível, presente demais, previsível demais, o interesse se apaga. Mas quando você tem uma vida própria, quando é ocupado, quando demonstra ter opções e propósito, o valor que ela enxerga em você se multiplica. Isso é comportamento humano básico. Nós valorizamos o que é escasso. Queremos o que sentimos que podemos perder. Deixa eu te contar algo pessoal. Eu me envolvi com uma mulher que no início era fria, distante, indiferente. Eu tentava me aproximar e ela mal reagia. Então, um dia eu simplesmente parei. Parei de insistir. Voltei a focar em mim, na minha rotina, nas minhas metas. Comecei a conhecer outras pessoas. Foi aí que o inesperado aconteceu. Meu telefone começou a vibrar. Mensagens dela, uma atrás da outra. Você sumiu? Com quem você está? O que está acontecendo? Quanto menos eu me mostrava disponível, mais ela se interessava. Não porque eu estivesse jogando, mas porque eu havia recuperado o meu próprio valor. A psicologia é simples, mas implacável. Quanto mais escasso o valor, mais alto ele se torna. E o drama da mulher moderna é viver em guerra com sua própria natureza. A sociedade diz que ela deve ser independente, autossuficiente, que não precisa de homem algum. Mas a biologia dela ainda responde aos mesmos gatilhos de milênios atrás. Força, liderança, proteção e estabilidade emocional. Esse conflito interno a confunde. Ela diz que quer um homem sensível, vulnerável, que compartilhe emoções, mas se sente atraída pelo homem que mantém o controle, que sabe o que faz, que permanece firme quando o mundo desaba. Ela diz que busca igualdade, mas o que a atrai é a presença de alguém que guia, que inspira confiança, que impõe respeito sem precisar dizer uma palavra. E é aqui que nasce o caos dos relacionamentos modernos. As redes sociais distorceram a percepção de valor. Hoje, qualquer mulher tem acesso a centenas de homens com um deslizar de dedo, validação instantânea e infinita. Cada curtida, cada mensagem, cada elogio funciona como uma pequena dose de dopamina e o resultado, uma inflação no mercado emocional. Mulheres comuns passam a acreditar que merecem homens excepcionais, porque recebem atenção virtual de homens acima da média. Mas o que elas esquecem é simples. Atenção não é interesse real. Curtida não é compromisso.
A psicologia, porém, não sabe distinguir uma coisa da outra. Para o cérebro, a atenção já soa como atração, e é aí que começa o descompasso. Homens confusos, mulheres frustradas, e um mercado de amor onde ninguém parece satisfeito, porque todo mundo está tentando provar valor, em vez de simplesmente viver o que é verdadeiro. Você já percebeu que, no fim das contas, as pessoas não se relacionam com quem você é, mas com o que sentem ao seu lado? Pois é, esse é o ponto cego de quase todo homem. Muitos acreditam que as mulheres os julgam pela aparência, pelo carro, pelo salário ou pela posição social. Mas a verdade é mais sutil e mais perigosa. As mulheres não avaliam sua realidade presente, e sim o potencial que acreditam ver em você. Só que esse potencial não é medido por lógica, currículo ou conquistas. É medido pela sensação emocional que você desperta. Um artista sem dinheiro, mas que a faz se sentir viva, curiosa, inspirada, parece cheio de futuro. Já um homem estável, previsível, que a faz se sentir entediada, pode parecer sem nenhum horizonte, mesmo que tenha tudo sob controle. Não se trata de profissão, nem de status. Trata-se da projeção emocional. Estar com você é uma aventura ou uma rotina morna? Ela sente movimento ou acomodação? Essa resposta muda tudo. As mulheres também têm uma tendência natural ao auto-engano emocional. Elas podem se envolver com um homem que claramente não quer compromisso e ainda assim acreditar que ele vai mudar. Ignoram alertas óbvios, criam desculpas, interpretam sinais do jeito que querem. Por quê? Porque muitas vezes elas projetam seus próprios sentimentos no outro. Se ela sente algo forte, presume que ele também sente. Se ela pensa no futuro, imagina que ele também está pensando. Essa confusão é responsável por boa parte das dores amorosas. Agora vem a parte que incomoda, mas que é a realidade. As mulheres são, por natureza, hipergâmicas. Elas tendem a se relacionar com homens que consideram em um patamar mais alto, seja social, financeiro, intelectual ou emocional. Uma médica raramente vai se interessar por um enfermeiro homem. Uma diretora de empresa dificilmente vai namorar o secretário. Isso não é preconceito, é programação biológica. As mulheres buscam instintivamente homens que possam admirar. E é por isso que tantas mulheres bem-sucedidas dizem que não existem homens à altura delas. Homens existem, só não estão acima do nível em que elas se colocam. O tempo também joga um papel cruel nessa equação. A beleza e o poder de atração feminina atingem o auge antes do masculino. Uma mulher de 23 anos tem mais opções do que terá novamente em toda a vida. Enquanto isso, um homem de 23 está só começando a se construir. Mas aos 35, se ele tiver conquistado estabilidade, confiança e propósito, o jogo muda. Agora ele tem mais opções do que nunca. E ela, menos. Essa diferença de tempo cria uma fricção silenciosa entre os dois universos. Quando a mulher está no auge da atenção, muitas vezes desperdiça tempo procurando o homem perfeito. Quando está pronta para algo sério, o mercado já não reage do mesmo jeito. Cruel? Talvez. Mas é a realidade. E há um detalhe que quase ninguém entende. As mulheres não guardam as palavras que você diz. Elas guardam como você as fez sentir. Você pode vencer qualquer discussão com argumentos perfeitos. Mas se no processo a fez se sentir mal, você perdeu. Em contrapartida, pode dizer algo sem sentido algum, mas se a fez se sentir bem, venceu. É por isso que tantas acabam se apaixonando por homens que, objetivamente, não são boas escolhas. Esses homens sabem criar estados emocionais, sabem tocar o coração dela, não a razão. E aqui está o paradoxo final. As mulheres desejam compromisso, com homens que não querem se comprometer. Quanto mais você parece ansioso por conquistá-la, menos atraente se torna. Mas quando você é firme, seletivo, quando parece precisar ser convencido, você se transforma no prêmio e ela, na caçadora. O universo emocional feminino e masculino funciona quase como um espelho invertido. O que desperta atração em um lado pode causar repulsa no outro. Veja, quando um homem demonstra ansiedade por se comprometer, dizendo que quer casar, ter filhos e envelhecer ao lado de uma mulher, ele acredita estar mostrando amor e seriedade. Mas aos olhos femininos, esse tipo de comportamento transmite carência e baixo valor. Por quê? Porque homens que realmente têm valor não imploram por compromisso, eles escolhem. Eles têm opções e justamente por isso são mais seletivos. É nesse ponto que nasce um dos fenômenos mais curiosos da psicologia feminina, a chamada zona da amizade. Não é uma armadilha consciente, mas uma obra-prima psicológica.
Muitas mulheres mantêm certos homens por perto não por desejo romântico, mas por conforto emocional. Esses homens oferecem atenção, companhia, escuta, apoio e às vezes até ajuda financeira, sem receber nada em troca. E o mais intrigante, essas mulheres realmente não entendem por que esses homens ficam frustrados. Na mente delas ficou claro desde o início: somos apenas amigos. Elas acreditam estar sendo honestas. O problema é que continuam se beneficiando de algo que, emocionalmente, funciona como um relacionamento, mas sem entregar reciprocidade. Isso não é malícia, é psicologia. A mente feminina tem uma habilidade quase natural para compartimentalizar emoções, separar o afeto, o desejo e o vínculo, de maneira que um não interfira diretamente no outro. Agora, quer entender uma das diferenças mais profundas entre homens e mulheres? Observe como cada um lida com a rejeição. Quando um homem é rejeitado, ele sente o impacto como uma cicatriz na alma. Ele carrega aquela experiência por anos, como parte da própria história. Já a mulher, ao ser rejeitada, reformula o acontecimento. Em vez de pensar, não fui boa o suficiente, ela costuma dizer, ele não estava pronto. O momento não era o ideal. Não éramos compatíveis. Esse é um mecanismo de defesa poderoso, protege a autoestima, mas também impede o aprendizado. Afinal, se nada deu errado, não há motivo para mudar a forma de agir. E é aí que muitos homens travam um conflito interno quando descobrem a dupla estratégia de acasalamento feminina. Sim, isso existe, e é instintivo. Mulheres são atraídas por tipos diferentes de homens para propósitos diferentes. O homem excitante, imprevisível, o bad boy, desperta desejo. O homem estável, confiável e protetor, desperta vontade de construir algo duradouro. No mundo ideal, ambos os perfis se unem em uma única pessoa. Mas o mundo real é mais complexo. Por isso, é comum que uma mulher namore o homem estável, mas fantasie com o homem que desperta emoção. Ou em outra fase da vida, viva o contrário. Aproveite a juventude com homens intensos e só mais tarde busque segurança emocional ao lado de alguém estável. No fim das contas, essa dança psicológica entre desejo e estabilidade é o que confunde tantos relacionamentos modernos e o que mais revela sobre o comportamento humano em sua essência. A verdade que quase ninguém conta sobre a mente feminina. Isso que você vê não é manipulação consciente. É simplesmente a natureza humana agindo. O resultado de milhões de anos de evolução psicológica operando em pleno século XXI. As mulheres têm uma capacidade extraordinária de reconstruir mentalmente suas próprias histórias. Quando decidem encerrar um relacionamento, algo muda dentro delas. O cérebro reorganiza lembranças, sentimentos, percepções. As boas memórias antes coloridas começam a perder brilho. As ruins ganham um destaque quase cinematográfico. Isso não é frieza. É um mecanismo de autoproteção emocional. O inconsciente faz isso para ajudá-las a seguir em frente, mesmo que para o homem essa transformação pareça cruel. É por isso que tantos perguntam: como ela pode dizer que nunca me amou se estávamos tão bem juntos? A resposta é simples e dolorosa. O cérebro dela reescreveu o passado para sobreviver ao presente. A psicologia da maternidade. Poucos homens estão preparados para entender a mudança psicológica que a gravidez provoca. Quando uma mulher engravida, todo o seu universo interno muda. A biologia assume o comando. A atenção, o instinto, o foco, tudo se volta para a vida que cresce dentro dela. O parceiro, que antes era o centro, se torna parte do plano secundário. Não por desamor, mas porque a natureza sequestra o cérebro feminino para garantir a sobrevivência do bebê. É pura programação evolutiva. E muitos relacionamentos afundam porque o homem não entende isso. Ele acha que está sendo deixado de lado, quando na verdade ela está apenas seguindo o roteiro que a própria vida escreveu dentro dela. A competição feminina. A competição entre mulheres é real, mas raramente é visível. Enquanto os homens disputam de forma direta, buscando mostrar força, sucesso ou status, as mulheres competem nas sombras da psicologia social. Elas se medem em sutilezas, olhares, palavras veladas, influência social. É uma guerra silenciosa feita de gestos e reputações. Quando uma mulher diz, open legal, mas tem algo estranho nela. Close quote, muitas vezes é apenas a versão moderna da batalha feminina pela posição social. E acredite, elas são mestres nisso. Treinam desde cedo, observando, comparando, se ajustando. Compreender essa dinâmica é essencial para qualquer homem que queira entender verdadeiramente o universo feminino. O poder do grupo.
A mente feminina é profundamente influenciada pelo meio social. Amigas, mães, irmãs, todas exercem um poder sutil, mas imenso, sobre suas decisões. Se o círculo dela não aprova você, prepare-se. Você estará lutando uma guerra emocional desigual. Enquanto um homem pode seguir seu coração mesmo com o mundo contra ele, uma mulher raramente ignora a desaprovação do grupo. A pressão social para que ela faça a escolha certa pesa mais do que o desejo individual. Por isso, a aprovação social é um pilar da segurança emocional feminina. O que significa segurança para uma mulher? Os homens acham que segurança é ter dinheiro, estabilidade, um bom emprego. Mas o que a mulher realmente busca é segurança emocional. Ela quer saber que você é sólido por dentro, que não desmorona diante da pressão, que aguenta o caos com calma. Um homem sem um centavo, mas com confiança inabalável, transmite mais segurança do que um milionário emocionalmente instável. O que ela quer não é luxo, é abrigo psicológico. Saber que ao seu lado, ela pode ser vulnerável sem ser destruída. A verdade sobre a lealdade feminina. A lealdade de uma mulher é uma das forças mais poderosas do mundo, mas é também uma das mais frágeis quando quebrada. Enquanto ama, ela defende você contra todos, perdoa quase tudo e atravessa o inferno ao seu lado. Mas quando o amor morre, ele não entra em coma, ele se apaga para sempre. Homens costumam perdoar e esquecer. Mulheres perdoam, mas nunca esquecem. E quando o perdão se esgota, o elo se quebra de forma definitiva. Ela pode ganhar na loteria, reconstruir a vida e ainda assim não voltar. O segredo final. Quer saber o que a maioria dos homens nunca entendeu? Que as mulheres querem se render, mas apenas há alguém forte o suficiente para merecer isso. Elas testam, desafiam e provocam não por capricho, mas para ter certeza de que estão seguras ao seu lado. No fundo, toda mulher quer confiar, mas só entrega o coração a quem prova, na prática, que é digno de segurá-lo. Não é manipulação consciente. É simplesmente a natureza humana agindo, o resultado de milhões de anos de evolução psicológica aplicando-se nos tempos modernos. As mulheres possuem uma capacidade impressionante de reconstruir suas próprias histórias. Quando decidem encerrar um relacionamento, algo muda profundamente dentro delas. O cérebro reorganiza lembranças, sentimentos e percepções. As boas memórias, antes coloridas, começam a perder brilho, enquanto as ruins ganham um destaque desproporcional. Isso não é frieza, é um mecanismo de autoproteção emocional. O inconsciente faz isso para ajudá-las a seguir em frente, mesmo que, para o homem, essa transformação pareça devastadora. Por isso tantos perguntam, como ela pode dizer que nunca me amou se estávamos tão bem juntos? A verdade é que o cérebro dela reescreveu o passado para que ela pudesse sobreviver ao presente. Poucos homens compreendem a profundidade da mudança psicológica que a gravidez provoca. Quando uma mulher engravida, todo o seu universo interno muda. A biologia assume o comando. Sua atenção, seus instintos, seu foco, tudo se volta para proteger e garantir a vida que cresce dentro dela. O parceiro, que antes era central, torna-se secundário. Não por desamor, mas porque a natureza sequestra a mente feminina para assegurar a sobrevivência do bebê. Muitos relacionamentos se desfazem nesse período porque o homem não entende essa transformação. Ele acha que está sendo deixado de lado, quando na verdade ela apenas segue o roteiro que a vida e a evolução escreveram dentro dela. A competição feminina é real, mas diferente da masculina. Enquanto os homens competem de forma direta, mostrando força, sucesso, status, as mulheres competem nos bastidores, com sutilezas sociais, manipulações discretas e batalhas de reputação. É uma guerra silenciosa, feita de gestos e palavras mínimas, e elas são mestres nisso desde a infância. Compreender essa dinâmica é crucial. O comportamento delas raramente é direto ou óbvio. A influência do grupo social também é enorme. Amigas, mães, irmãs, todas exercem poder sobre suas escolhas. Se o círculo dela desaprova você, estará lutando contra forças que não podem ser ignoradas. Diferente de muitos homens, que podem seguir seus desejos independentemente da opinião dos outros, a mulher muitas vezes não resiste à pressão social. A aprovação de seu grupo é um pilar de segurança emocional que pesa mais do que o desejo individual. E segurança não é o que muitos homens imaginam. Não é dinheiro, emprego ou estabilidade material. O que uma mulher realmente busca é segurança emocional. Ela quer alguém que não desmorone diante da pressão, que saiba lidar com suas próprias emoções, que mantenha a calma mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar.
Um homem sem fortuna, mas com confiança e estabilidade emocional, oferece muito mais segurança do que um milionário instável. Ela precisa de um abrigo psicológico, não de luxo. A lealdade feminina é igualmente intensa e definitiva. Quando ama, ela defende, perdoa quase tudo e permanece ao seu lado até no inferno. Mas quando o amor termina, termina de verdade. Mulheres perdoam, mas não esquecem. E quando perdem a capacidade de perdoar, não há retorno, mesmo que sua vida mude radicalmente. O que muitas vezes passa despercebido é que as mulheres querem se render, mas apenas a alguém que seja forte o suficiente para merecer essa entrega. Elas testam, desafiam e pressionam não por capricho, mas para avaliar se podem confiar em você completamente. Elas buscam alguém que não se quebre sob pressão, que lide com emoções sem se sobrecarregar, que lidere sem dominar, que seja firme sem ser agressivo. Muitos homens falham nesse teste. Ou desmoronam sob a pressão, ou compensam de forma exagerada e se tornam autoritários. O mundo moderno criou um fenômeno que chamo de paralisia da escolha. Com tantas opções disponíveis, as mulheres muitas vezes não conseguem decidir. Elas se perguntam constantemente se existe alguém melhor a apenas um clique de distância. Isso gera uma insatisfação constante, mesmo quando estão com alguém bom. Quanto mais opções, maior a ansiedade e menor a satisfação. A psicologia feminina também evolui com a idade. Aos 20 anos ela sente que tem todo o tempo do mundo. Aos 25 ainda se sente tranquila, mas começa a perceber limites. Aos 28 surge um leve pânico. Aos 30 vem a crise existencial. Aos 32 o desespero se instala. Aos 35 restam aceitação ou ilusão. A mulher que rejeitou bons homens aos 25, aos 35 tende a baixar seus padrões, não por maior sabedoria, mas porque as opções diminuíram. A psicologia da escassez se manifesta de forma poderosa. Entender a psicologia feminina não é impossível. É simplesmente diferente da masculina. Pare de projetar sua lógica, suas emoções ou expectativas sobre elas. Aceite que elas operam em sistemas distintos. Assim, você para de levar tudo para o lado pessoal, de se frustrar com comportamentos que parecem ilógicos e de tentar forçar encaixes que não existem. A maior revelação é esta. Você não pode fazer uma mulher te desejar através de lógica, bens materiais ou boas ações. A atração não é negociável, não se compra, não se convence e não se força. Ela surge ou não surge e depende de gatilhos psicológicos e emocionais profundos, ligados ao valor percebido e à segurança que você transmite. Compreender esses gatilhos é a chave. A maioria dos homens nunca se dedica a entender isso. Continuam frustrados, culpam as mulheres por serem complicadas, quando na verdade são simplesmente diferentes. E é essa diferença que faz toda a diferença. Uma vez que você entende as regras, você decide como quer jogar o jogo, ou se deseja sair dele. Ao menos agora, você entende como ele funciona. E para reforçar mais ainda o seu entendimento, vou deixar mais um vídeo para você entender de vez sobre este assunto. Espero que goste e deixe o seu like, compartilhe e deixe aí nos comentários. Você está no canal Pra gente Estoicismo saber Rico. que Você está estado você preparado está para enfrentar o assistindo seu esse leão? vídeo.